Ó, já começamos a nossa live. O assunto é pandemia, a segunda onda, que nós tanto temíamos, mas que tínhamos a esperança de que a vacina chegasse antes, né? Infelizmente não chegou. E eu estou aqui com o Dr. Leandro, que é médico, nutrólogo, também professor, né? Na área de medicina. O Leandro é especialista em geriatria e já fez uma live conosco sobre a questão da pandemia. Doutor Leandro, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem contigo? Oi, Emílio, tudo bem? Um abraço para ti aí, para os teus amigos das redes sociais, para a tua equipe. E quero, antes da gente falar um pouco sobre essa situação difícil de Canoas e da região metropolitana, te dar os parabéns aí pela vitória nas últimas eleições. Então, Obrigado, deixo doutor. aí, né, os parabéns. Tenho certeza que nos próximos 4 anos tu trarás muitas contribuições para a comunidade, não só do Guajubiras, mas para toda Canoas. Muito obrigado, doutor. Tu sabe que tu contribuiu muito com isso, muito embora esteja em outra cidade, mas contribuiu junto com a nossa questão das lives, né? Tua família tem me dado muito apoio, te agradeço imensamente. E o mandato é aquela vitória coletiva, né? O vereador não se elege sozinho, ou ele tem uma equipe, um grupo muito forte, então é uma vitória muito coletiva, que eu estendo sempre para o meu pessoal, né? Possivelmente tenham pessoas que votem em mim que nunca falaram comigo, né? Votaram porque alguém falou, né? Cito, por exemplo, a tua colega de profissão, doutora Nilda, que mora em Canoas, ela é pediatra, né? Tem pessoas que ela encontra que entregava material e dizia, eu conheço o vereador, trabalha pela saúde pública, pela defesa do SUS e tudo mais, pessoas que depois me falavam, né? Encontrei uma médica que fazia campanha para ti. E vocês médicos, né, doutor? Vocês, assim, de maneira muito justa, mas vocês gozam de um conceito de super-herói, né? Aquele que salva a vida, né? Até achei bem legal. Eu vi alguns cards no Facebook, meu herói usa máscara, e apareciam os médicos ali, né? Os profissionais de saúde com máscara. Então, a palavra de vocês ela tem muito peso, né? Então, por isso que eu te agradeço também pelo carinho. Sou muito orgulhoso de ser teu amigo. Viu, meu doutor? Ai, estamos junto nessa, né? Então, a gente já, em 2010, em Canoas, tá lembrado, né? A gente criou a Universidade para a Terceira Idade aí no município. Tu esteve Isso. presente lá, né? Na Unila Tá. Salle, um momento muito legal aí em Canoas. Exato. E o A aula momento que eu vejo inaugural foi do senador Paim, né? isso, e o momento que eu vejo também de otimismo para a cidade, né? Com a volta do Jário Jorge como prefeito, né? Acho que a gente vai ter aí, Canoas, voltar a ter projetos inovadores e um rumo no meio da pandemia. É verdade. Nós também estamos muito felizes aí com o retorno do prefeito Jairo. De fato, Leandro, eu fui vereador durante os 8 anos que ele foi prefeito, né? É um gestor, assim, inovador, muito inteligente, corajoso, muito trabalhador, né? Então, só para ter uma ideia, ele já fez visitas no hospital universitário, já fez reuniões, está chamando as pessoas, está fazendo a transição. Ele é um visionário, assim, sabe, nesse sentido. Acho que a cidade cresce, ganha muito com isso, com certeza, com certeza. E é um momento difícil para a cidade de Canoas, né? Tem que ter um gestor visionário mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, que em nível federal parece que vão ter que não importar ainda nem como é que é, as agulhas e os Nem aparelhos. seringa. Seringa, esse é o nome. Nem as seringas importaram, né? E a gente já viu lá que, eu não estou nem falando da questão partidária, por exemplo, o Leite aqui, que eu não votei nele, e provavelmente nunca votarei, mas já está numa articulação no sentido de que o Estado adquira as vacinas, já está em contato com o Butantan, já está preocupado com isso, né? O que deveria ser uma preocupação nacional, né, no Ministério da Saúde, se os governadores e prefeitos não pensarem nisso, parece que vamos ficar no esquecimento, né, doutor?
A situação atual da pandemia é muito séria, né, Emílio? É tão séria que até os negacionistas, quem estava em dúvida, achava que essa pandemia era algo fake, algo criado, etc. e tal. As pessoas estão conhecendo agora amigos, familiares adoecidos pela Covid e a ficha caiu. Né? O problema é sério e o problema e a situação difícil agora, Emílio, é que a gente vem num cansaço de 9 meses lidando com a pandemia, um cansaço não só dos profissionais de saúde, mas de toda a sociedade. Todos muito cansados pelas medidas restritivas. Né? E o problema é que essa segunda onda que nós vivemos agora, ela cresceu de uma maneira tão rápida, Emílio, que saturou o sistema de saúde de uma maneira impressionante. Em 30 dias, e esse é o tempo, né? Em 30 dias, essa onda começou e não parou mais. Então, desde o começo de novembro, nós já percebíamos isso, tá? E que nenhum movimento iria frear essa onda. Nada iria parar, a não ser que se fizesse uma medida mais radical, como, por exemplo, né, a prefeita de Pelotas anunciou para amanhã até terça-feira uma medida de restrição de circulação na cidade. Né? Seria a única coisa que conteria essa onda que nós vivemos agora. Então, o sistema de saúde, todo mundo fala, né? E aqui no fundo agora tem um som de ambulância, que eu moro perto do Hospital Geral, em Novo Hamburgo, e sons de ambulância têm sido comuns em todo mundo que mora perto do hospital, né? Os hospitais estão realmente sobrecarregados, muito cheios. Mas sempre tem aquele engraçadinho que gosta de ter a razão, que vai falar, mas isso sempre foi assim, ao tentar menosprezar o que a gente vive na pandemia. Mas, gente, o governo municipal, os governos municipais, o governo do estado, né, com ajuda, assim, em partes do governo federal, mais que duplicou o número de leitos de UTI no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, a gente está com falta. De onde eu falo que agora, né, no Vale dos Sinos, está que nem aquelas festas que só a UTI, está que nem aqueles bailões, só pode entrar quando sai um. Ou seja, só vai conseguir um leito de UTI se morrer alguém, porque está no limite. Novo Hamburgo chegou a 113% da capacidade. Ou seja, a gente está com muitos leitos improvisados, né? Tanto no privado quanto no público. A situação é realmente muito séria, Emílio. Então, acho legal tu, enquanto formador de opinião, provocar essa discussão, né, para as pessoas que te seguem, porque é algo realmente muito importante. Doutor, tu acha que, de fato, a segunda onda pode trazer mais desgraça do que a primeira? Emílio, eu fico otimista minha única coisa que me traz otimismo agora, pode ser 2 pontos. O primeiro dos pontos, né, que a onda veio, ela causa apreensão nas pessoas. Porque a gente tem que reconhecer que em outubro, por exemplo, né, metade de novembro, as pessoas tinham desligado o modo pandemia. Estavam indo para bar, churrasco de família, aqueles vídeos em Gramado, na praia. Muitos estavam vivendo como se não houvesse pandemia. Agora, com esse susto geral, as pessoas tendem a usar um pouco mais de máscara e a proteger quem é de grupo de risco. Então, isso pode fazer com que logo, logo, né, essa onda perca força. Isso pode acontecer. E quem vive com as pessoas mais idosas, naturalmente tem se preservado. Ou seja, pode ser que essa onda, sim, seja um pouco mais curta de tempo e que não cause tantos óbitos como a gente vê até agora. Isso é um cenário otimista. No cenário pessimista, a gente pode ter ainda mais mortos e o pior, por falta de assistência médica suficiente. Como é que é isso? Falta de leitos de UTI. Pessoas que vão esperar muito tempo numa UPA, daqui a pouco para conseguir um leito, né? Pessoas que vão demorar para ir no serviço de saúde porque não tem vaga, pessoas que vão até o serviço de saúde, mas que são liberadas para casa porque não tem vaga.
Então, isso aí pode, sim, gerar algum excesso de mortes, assim, nessa pandemia, mortes evitáveis, né, por causa do colapso do sistema de saúde. Então, essas são as preocupações de agora, que a gente não tinha tanto antes, né, de colapso do sistema de saúde. Agora, isso já é uma realidade. Né? Não tinha acontecido de ter superlotação de leitos de UTI aqui no Vale dos Sinos. Né? Agora Doutor, tem. O que tem levado, em média, uma pessoa na UTI? Por exemplo, quantos dias a pessoa fica na UTI, em média, assim? Bom, Emílio, nos dados iniciais da pandemia, né, quando se tinha ali esses dados mais atualizados, chegava a ser 2 a 3 semanas os pacientes. Mas isso muda muito conforme o quê? Conforme o hospital que tu estás, tá? Muda muito conforme a faixa etária, tá? E as doenças que a pessoa tem. Se tu tá numa UTI que a qualidade não é tão boa, pode ser que tu fique menos tempo e morra. Tá? Então, se tu tá numa UTI que a qualidade é boa, tu pode ficar até 3 semanas, mais tempo e saia vivo. Então, mas a gente pode estimar por ali, tá? Entre 10 a 15 dias, o que é bastante, comparado com outras doenças que normalmente levavam os pacientes para a UTI. Então, a COVID, ela é uma doença mais demorada do que as outras doenças respiratórias. Por isso que os leitos acabam ficando ocupados muito tempo. Então, isso é um problema mesmo, né, doutor? Porque se lotar uma UTI da noite para o dia, possivelmente ela fique lotada 10, 15 dias, né? Ou quando vai conseguir girar esse leito, como a gente chama, né? Só quando tiver, então, óbitos, que é bastante triste, né? Doutor, na área médica, assim, porque a gente que é leigo no assunto, a gente parece que vê assim, o governo federal muito apático nisso, né? Que os estados que estão tomando providências e tudo mais, assim, sem entrar na questão política ideológica, assim, ó. O senhor acha que o governo federal, doutor, ele tem deixado para os municípios por uma opção ou porque é um negacionista, assim, da pandemia? O que tu acha disso? O Ministério da Saúde não tem se comportado? Qual é a tua ideia técnica em relação a isso? Acho que a dificuldade em aceitar o protagonismo, né? Ter um domínio da narrativa, né? A extrema-direita, a gente pode dizer assim, tem uma dificuldade muito grande em cuidar das pessoas como um todo. Tanto é que seus símbolos são justamente o contrário do cuidado. Né? É o quê? É a faca na caveira, é fuzil, é partido feito com resto de munição, o slogan do partido. Então, são símbolos de morte. Culto a torturadores. Então, fazer esse giro para o giro do cuidado, né, que é um giro diferente, né, isso demorou muito para acontecer. Doutor, tanto que o presidente Trump, a quem o nosso presidente tem adoração e copia os seus métodos, né, também tinha essa mesma dificuldade, porque o lado dele era da agressividade, não era o lado do cuidado. Né? Lá o Trump tem uma dificuldade muito grande em cuidar dos imigrantes, dos mais frágeis, dificuldade em reconhecer, por exemplo, né, o racismo estrutural lá nos Estados Unidos. Aqui a dificuldade do cuidado, que era o mais fácil falar do ódio, da criação permanente dos inimigos, mexer com medo das pessoas. Isso fez com que não se olhasse para a pandemia dessa maneira. Né? Tanto é que quando outras pessoas começaram a se destacar, principalmente, né, o ministro Mandetta, né, e o assessor dele, que é o médico aqui, o Gabardo, começaram a se sobressair como cuidadores, né, logo foram afastados do governo. Depois, o ministro Nelson Taixe também foi afastado do governo por falar de ciência. Né? Hoje a gente tem uma nulidade no Ministério da Economia, no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. A gente tem essa dificuldade muito grande, né, Emílio? Então, e é muito mais fácil culpar governadores e prefeitos, né, pela falta de capacidade de cuidar dos outros.
Tu culpa, tá? E, ao mesmo tempo, tu toma ações muito prejudiciais numa pandemia. E isso tem repercutido bastante, não só no campo da saúde, mas no campo civilizatório. Hoje, o Brasil, as pessoas têm pouca confiança, tá, na economia do Brasil, pouca confiança que as coisas vão dar certo, porque, nesse último ano, junto com a pandemia, a gente vive essa situação de descrença. É um absurdo ver o que a gente escuta quase todo dia de pessoas de cargos importantes sobre a pandemia. Então, acho que isso dificultou muito, sim, Emílio, o enfrentamento da pandemia. O Bolsonaro é uma liderança, tá? Mesmo quem não gosta dele tem que reconhecer, ele é uma liderança, ele forma pensamento, as pessoas se inspiram nele, tá? E a partir do momento que ele dizia que isso não era nada, que não tinha que usar máscara, que quem usava máscara era fraco, marica, etc., as pessoas transformavam isso do WhatsApp para os seus comportamentos. Então, isso foi muito ruim, realmente muito ruim. Doutor Leandro, uma pergunta aqui que até pode entrar um pouco na área jurídica, mas é mais do interesse médico mesmo, né? O senhor acha que a vacina ela deve ser obrigatória ou ela deve estar à disposição de todos que quiserem? Vocês já chegaram na área médica, na área da questão ética, a fazer esse debate? Bom, Emílio, a gente pode... Essa é uma discussão de ética muito complexa mesmo. A partir do momento que mais pessoas tiverem acesso à vacina e a doença estiver mais controlada, tá, a obrigatoriedade da vacina é algo para a nossa sociedade ainda com certa dificuldade que nós vamos aceitar. Tá? Se fosse em outro tempo, pode ser que sim, a gente pensaria. Tá? Mas eu vejo com muita dificuldade, inclusive, em tornar essa obrigatoriedade como vamos dizer assim, para a vida real. As pessoas vão dar um jeito de não fazer a vacina, vai criar uma revolta boba, né? O foco hoje na medicina não é esse, é justamente conscientizar, falar dos benefícios da vacina, não dizer que vai ser obrigatória, porque daí tu foge do discurso, né? O debate que as pessoas vão ter de que ninguém é obrigado a fazer nada. A gente tem esses debates. Mas, por outro lado, a gente pode ver que existem diversas medidas que são de cunho de lei e com saúde pública que poderiam justificar, sim, uma obrigatoriedade da vacina. Poderia pensar nisso. Como, por exemplo, as crianças que são beneficiárias do Bolsa Família, elas precisam ter as vacinas para continuar recebendo o benefício. Então, acontece isso. Para entrar na escola, também. Então, tem alguns cenários. Para fazer viagens para zonas endêmicas também de febre amarela, precisa de vacina. Para concurso público, também. Então, esse assunto é muito complexo, tanto que eu acho que o foco é assim, mostrar os benefícios da vacina para as pessoas. Né? Mas, daqui a pouco, Emílio, se fosse, por exemplo, uma doença de infância, era mais fácil obrigar os pais, né, a vacinarem seus filhos. Mas aí, como a gente mexe com adultos e jovens, né, e muitos adultos teimosos, eu acho que tornar obrigatório pode ser que a gente estimule as pessoas a não querer se vacinar. Né? Sabe, doutor, que eu também cheguei a pensar isso. Eu lembro que na Faculdade de Direito eu fiz um trabalho uma vez sobre a revolta da vacina, que chegou a ter isso na questão da história, né? Até eu vejo aqui que a nossa companheira, Ágata Mostardeiro, a quem eu mando um abraço, minha companheira, disse o seguinte, perfeito, as vacinas já são obrigatórias para matrícula na escola e vida social em geral, porque é em prol de todos. Então, a gente não se dá conta, mas hoje as vacinas já são obrigatórias, né? Por exemplo, para eu levar minha filhinha para a escola, eu tenho que mostrar que a carteirinha dela está em dia vacina. Para eu poder viajar ali, eu tenho que mostrar que a minha vacina está em dia, né? Então, eu acho que talvez o termo obrigatório ele é muito pesado, mas a gente deve exigir a vacina para algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa que trabalha no hospital, acho que não precisa nenhuma obrigação, porque elas trabalham com isso, já todas sabem da importância, né? Mas por exemplo, a gente já tem vacinas que são obrigatórias para quem trabalha na área da saúde, como, por exemplo, a vacina da hepatite B.
Até obrigado a ter a imunidade ou comprovante de vacina, senão tu nem pega o emprego. Senão tu não pode exercer a medicina, né? Por exemplo, se tu for viajar para alguns países, tu não desce no aeroporto, tu não pega a passagem, eles não te dão visto no passaporte se não tiver aquela vacina, né? Ninguém diz que é obrigatória, mas nós sabemos que é obrigatória por causa de todas essas questões, né? Por exemplo, hoje uma mãe que não dá uma vacina num filho ou um pai, isso pode, inclusive, gerar um processo de perda do poder familiar. Por quê? Porque está deixando a criança em risco, em situação de vulnerabilidade, né? Expondo a risco desnecessário. Doutor, falando ainda em vacina, eu queria te perguntar uma coisinha assim, ó. Tem algumas vacinas aí que estão se destacando aí, né? Da Pfizer, da AstraZeneca, a Sinovac e tudo mais. O que tu acha? Elas estão em condições semelhantes? Todas elas estão passando por todos aqueles critérios? Eu sei que estão acelerando um pouquinho os critérios e é plenamente compreensível, né? Porque a vacina está matando as pessoas. Logo, nós não estamos lidando com uma doença que tem que trabalhar com detalhes, a gente não tem todo o tempo do mundo, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Mas dessas vacinas, tu acha que todas elas, assim, geram uma certa confiabilidade no sentido de o público, em geral, achar, olha, o que foi possível fazer, estão fazendo, porque a gente fica pensando que tem a guerra de laboratórios, quem vai ter mais lucro, e talvez alguém, né, assim como tem em todas as áreas, pode ter também na área laboratorial, laboratórios, na área da medicina, né? O que tu acha, assim, a Anvisa, de fato, está despolitizada? Aliás, ela é apartidária no sentido de analisar a qualidade, não somente ficar trancando, porque é da China, do Peru, da Bolívia, dos Estados Unidos ou coisa parecida. O que tu me diz dessa questão? Bom, Emília, as vacinas elas estão sendo feitas, né, num tempo rápido comparado com outras imunizações, mas o tamanho da crise que nós temos agora é algo histórico, né? E a quantidade de tecnologia no mundo também é maior do que em outros momentos. Eu fico otimista, Emílio, com as vacinas por alguns aspectos. Primeiro, pelo protagonismo da Organização Mundial da Saúde, né, em organizar um movimento de garantia de vacina para diversos países, principalmente países pobres e países em desenvolvimento. Então, o Brasil, depois dos outros países, acabou sendo signatário desses compromissos da OMS. Isso me deixa otimista, porque justamente pode haver guerra comercial, como a gente sabe que essas empresas que anunciam os resultados da vacina sob diversas formas, muitas delas estão nas bolsas de valores e movimentam bilhões. Isso é do jogo, né, Emílio? Fizeram investimentos. Né? A Pfizer foi lá na Alemanha, fez uma parceria com a Biotech, e eu acho muito importante nós mencionarmos isso, né, que foram imigrantes. Não sei se foram turcos ou sírios, um dos responsáveis por essa empresa Biotech, um dos pesquisadores, né? E o quanto que a Alemanha ganhou em acolhendo, né, os estrangeiros naquele momento de crise. E o quanto que foi criticado e agora colhe esses frutos junto com a parceria com a Pfizer. Então, a vacina funcionar, Emílio, já é importante. Porém, existe toda uma cadeia de logística para fazer com que essa vacina chegue até a população. Enquanto a gente vai aprender com as vacinas em 2021, em 2022, em 2023, enquanto a gente vai fazer esse aprendizado, Emílio, nós precisamos garantir que a população, principalmente os mais vulneráveis, recebam a vacina aqui no Brasil. A gente fala em seringa, a gente fala em armazenamento, em transporte das vacinas, em agulhas, em como aplicar essas vacinas também. Então, é importante pensar nesse aspecto de logística. Sobre as vacinas em si, né, os países e as empresas que estão à frente dessas vacinas são centros de pesquisa de ponta. Tá? Então, na Rússia, o governo investe lá em vacina e não é brincadeira, eles estão vacinando a própria população.
Não estão fazendo teste com animais, né? Estão vacinando a população, vacinando os militares e vulneráveis. O Reino Unido começou a vacinação agora, ontem. O Canadá aprovou a mesma vacina da Pfizer também hoje. Então, o mundo está correndo atrás das vacinas. Os chineses têm sido alvo de diversas especulações infundadas desde o começo da pandemia. Mas hoje, Emílio, já se sabe que o vírus circulava ao redor do mundo antes de janeiro. Né? Exames de análise em doadores de sangue nos Estados Unidos apontam que há uma probabilidade muito grande, né, de em dezembro o vírus já estava circulando também nos Estados Unidos. Ou seja, criou todo esse discurso, né, do vírus da China, agora a vacina da China, etc. e tal. Eu fico muito tranquilo, porque o Butantan, né, o Instituto Butantan, que pertence ao governo de São Paulo, né, que não é do governador Dória, é do governo de São Paulo. Né? É uma empresa pública de pesquisa. Né? E desenvolve uma série de vacinas para o SUS. Tem esse know-how. E agora vai fazer a vacina essa da Coronavac. Existe outra vacina também, Sinovac, que lá em Dubai, nos Emirados Árabes, vão aplicar outra vacina. Então, o mundo está se mobilizando. Em breve, a gente já vai ter dados epidemiológicos muito robustos para ver, opa, a vacina realmente funciona ou não. E essa doença, Emília, se a gente conseguir vacinar as pessoas e a vacina tiver 60%, 70% de eficácia, a gente já consegue ter um controle melhor. O que significa o controle? Não está nesse colapso que a gente está vivendo agora. Né? A gente tem que correr atrás de UTI, judicializar, ver no Rio de Janeiro ter 500 pessoas na fila de espera para UTI, pessoas morrendo porque não tem o recurso, né? Então, essa situação é de calamidade. As vacinas, elas virão. Né? Acho que, mesmo o governador Dória tendo feito lá o seu marketing em cima da vacina, o que tem sido polemizado, serviu, sim, como um ato político que precipitou a mobilização do ministro da Saúde e do general Pazuello. Né? Agora ele quer vacinar a população antes do Dória, porque sabe que esse assunto, né, agora, do cuidado, vai ser a pauta para 2022. Na próxima eleição... na próxima eleição, Emílio, o povo não vai querer saber de quem é que dá mais tiro, quem é que se diz mais limpo que o outro. Vai querer ver quem cuidou melhor na pandemia. Né? Então, esse vai ser o discurso. Inclusive, a análise de cientistas políticos que fizeram um debate sobre a questão na eleição americana, eles colocam que o que levou o Trump à derrota não foi nem a sua arrogância, a sua maldade, a sua truculência, foi a falta de cuidado com os doentes, que ele foi um negacionista, né? Defensor de cloroquina e tudo mais, que talvez esta pauta tenha sido a pauta mais importante para derrubar o Trump, que se ele tivesse cuidado, tomado todos os cuidados com relação à pandemia, ele estaria bem, porque, segundo esses cientistas, todos aqueles presidentes de país que tomaram todos os cuidados, e alguns até exagerados, eles colheram os frutos no processo eleitoral, porque as pessoas analisaram que eles cuidavam, de fato, das pessoas, né? O que vem a corroborar muito com essa tua tese, né? Doutor Leandro, nós já estamos aqui com 30 pessoas nos vendo agora, e assim quero agradecer a todos que estão aqui trazendo informações para nós, dialogando com a gente. Obrigado, doutora Fabiana, a Sandra Marisa, a Ana Mussati. A Lídia aqui pergunta: previsão para vacinar os que ficarem de fora desse primeiro plano com as vacinas. Nos dando boa noite aqui a Cristina Bogner, uma boa noite para ti também. A Gisele, um abraço, Gisele. A Suzete Azevedo, um abraço para vocês, gente. A Vanessa está conosco, a Vanessa Rafaela, o João Pedro, a Ágata, que já deixou a pergunta dela aí, um abraço para ti, minha companheira. A Simone Oliveira, que ela pergunta assim, que essa vacina que está chegando, né, a sua credibilidade, né, nós já tentamos responder de uma maneira ou de outra. O Claudinei, a Regina Santos, um abraço, meus queridos. O pessoal mandando agradecer para a tua mãe, doutor Leandro. Agradece a mãe do doutor Leandro, que foi importante para
a nossa vitória, que é a Terezinha Nascimento, viu? A Nath Nascimento mandando um oi para nós, o Paulo Alvarez. Gente, obrigado aí. Um abraço para a mãe do Dr. Leandro, a professora Edna, Sérgio Galha, Cecília, Paulinho Carvalho. Que galera bonita aí, né? E aí, então, uma perguntinha aqui para ti. Doutor Leandro, é verdade que para a Anvisa autorizar a vacina levar ainda em torno de 60 dias, sendo que alguns países já estão sendo vacinados? O que tu acha disso, doutor? Acho que foi até um erro de comunicação, né, do ministro, que o ministro, ele mesmo reconheceu que ele tem dificuldades em compreensão do que é o SUS, do trabalho dele, né? Eu não sei se está me ouvindo bem, Emílio, que o teu som baixou bastante para mim. Eu estou te ouvindo muito bem, doutor. Deixa eu ver aqui. Vou ver o que eu posso fazer aqui para melhorar no sistema aqui. Tá me ouvindo bem? Eu consigo te ouvir. Sobre a questão essa dos 60 dias, é um prazo legal que existe, inclusive tem normas para isso, né, de tempo, mas a condição de pandemia faz com que isso possa ser antecipado. O próprio ministro já mudou de ontem para hoje essa informação, então a gente não vai esperar 2 meses, então a previsão é que seja antes. Tinha a ver com um prazo legal até 60 dias, mas vai ser feito antes a liberação, com certeza. Inclusive, existe jurisprudência do STF para aplicação dessa medida aí, mesmo sem autorização da Anvisa. A OAB entrou com recurso hoje e ontem o governador Flávio Dino entrou com uma ação muito parecida, com alguns critérios que já haviam sido usados pelo STF, que podem, daqui a pouco, driblar, a gente pode assim dizer, a Anvisa, caso considere que ela não tome as medidas no tempo necessário ou com a isenção ideológica, né, necessária para esse caso. Então, acho que, olha, o movimento político do João Dória foi um gol, né, um gol para todos os brasileiros, mesmo que a gente não goste dele, fez a questão da vacina ser bem... voltou a ser discutida diferente, né? Tu sabe, doutor, assim, a gente no meio político, às vezes a gente tem muito preconceito contra aqueles marqueteiros que, ao invés de fazer o trabalho, fazer o seu dever, fazem marketing e tudo mais, né? Mas nós também temos que saber aplaudir quando algum marketing movimentam coisas que nos dão resultado. Por exemplo, o Eduardo Leite diz, nós vamos trabalhar aqui para vacinar o Rio Grande do Sul. Quando ele diz isso, e o Dória já disse, atropelou qualquer debate, né? Como há um debate político sobre essa questão, eu vejo exatamente dessa forma, que o marqueteiro João Dória fez um golaço. Ele disse, eu vou vacinar, e não são só os paulistas, não. Quem tiver por aqui vai ser vacinado também e acabou. Eu achei ele deu data, né? Oi? Inclusive, ele chegou com a data, né? Chegou com a data. Até eu vi que alguns professores de medicina ficaram chateados. Pô, ele também está sendo igual o Bolsonaro, está atropelando a ciência. Não, mas na verdade é política, né? É estratégia de mobilizar. Funcionou. Perfeito. Doutor, tem uma outra coisa que me chama muita atenção. A gente chegou a fazer um debate esse dia, só de gente especialista na área de medicina, né? Advogado, professor, jornalista, só gente que entende medicina, né? Então eu vou perguntar para ti, que não entende muito aí. Há um debate da recontaminação, ou a segunda contaminação, né, e tudo mais, que antes isso era muito escasso, mas parece que está ficando comum, e que a pessoa que se contamina a segunda vez parece que é mais forte. Isso é fake ou, de fato, existe essa questão aí que na área médica, aí, a sua experiência na vida aí no combate à pandemia, que as pessoas estão se contaminando a segunda vez, se isso é raro ou se não é, e se isso, de fato, a segunda contaminação pode... Porque a impressão que a gente tem o cara ficou gripado uma vez na vida, a segunda já tem algum vírus, o corpo já tem
como reagir, né? Mas dizem que não é bem assim. O que tu me fala, doutor? Tu que estudou medicina, Bom, que pode me dar aula aí. Os casos de reinfecção, eles são reais, não são raros, eles são até mesmo frequentes, né? Principalmente passando 6 meses após a infecção pelo Covid. Quem contaminou ali em abril já deu tempo de ficar exposto de novo. É claro que esse é mais um detalhe da doença que a gente está coletando informações ainda, tá? Mas os casos são documentados em todo mundo de reinfecção. Se a doença é mais grave ou menos grave, não se tem isso divulgado, pelo menos não tive acesso, né? Se vai ser algo pior ou não. O que a gente tem visto, Emílio, esse é um dado que a gente vai ainda melhorar, né? Saber o quanto que dura os tipos diferentes de imunidade após uma infecção. Isso a gente vai aprender da mesma forma que a gente vai aprender com as vacinas nos próximos anos. Qual o prazo que tu vai repetir a dose da vacina? Se quem teve a questão da seroconversão para o IgG vai precisar não fazer. A gente vai aprender muito com a vacina, começamos agora. Mas um detalhe importante, Emílio, e eu acho que tu, enquanto vereador, poderia provocar a prefeitura e provocar o futuro prefeito da nossa cidade, né, porque me considero ainda canoense, Claro. O enfrentamento da Covid-19 de uma maneira articulada com a rede atenção primária de saúde. Isso é bem importante, né? Então, ajudar as pessoas mais carentes a detectar que elas estão piores logo, porque elas chegam geralmente no médico em pior condição de saúde. Quanto mais pobre, chega mais grave no hospital. Isso a gente sabe. Quanto mais condição financeira, fica em casa com o médico pelo WhatsApp e receber e comprar, e consegue comprar até o aparelhinho de oxímetro, o que para um trabalhador pobre lá ou quem está desempregado no Guajuviras não é assim que funciona, né? Vai chegar e até a UPA, vai para casa, quando voltar a terceira vez vai ser entubado, vai ficar mal. Então, acho que pensar a Covid dessa maneira de enfrentamento, né, também comunitário, é importante. E um destaque, Emílio, essa é uma doença que deixa sequelas. Tá? É uma doença que, principalmente para aquelas pessoas que são internadas, ela deixa sequelas muito sérias, como cansaço, falta de ar, dores. Nos idosos, a gente tem visto que depressão, piora cognitiva na memória. Então, é uma doença que pode trazer sequelas. Então, seria muito importante também preparar o SUS de Canoas para acompanhar todas essas canoenses aí que foram hospitalizados por Covid e que vão precisar de um cuidado médico diferente. E um dos princípios do SUS é a equidade, cuidados diferentes. Então é muito importante, Emílio, que a gente faça isso, que a gente olhe para essas pessoas, de repente garantir aí serviços especializados, garantir a formação dos médicos aí da cidade, em como tratar essas comorbidades, aumentar a compra de fisioterapia, para o paciente, quando sai do hospital, ter o fisioterapeuta. Porque a gente sabe que até fisioterapia, Emílio, é um artigo de luxo. Só quem tem plano de saúde ou condições financeiras acaba tendo esse benefício, né, de uma reabilitação. Então, seria muito importante, Emílio, pensarmos sobre isso em Canoas, né, o tratado pós-Covid. Né? Porque senão esse paciente acaba voltando, é hospitalizado de novo. A gente tem que pensar e olhar para esse caso também, né? Plano de ação pós-Covid. Bom? Doutor, essa questão assim da vacina, a gente sabe que tem vários laboratórios e tudo mais. Considerando que os estados já estão tomando a iniciativa e podem, né, de trabalhar a questão da vacina, como o Dória ali, aqui o Rio Grande do Sul e outros mais. Considerando que os laboratórios também vão acelerar, uma vez que um já larga na frente, os outros vão querer dar uma acelerada também, tu acha previsível que o ano que vem a população brasileira já esteja com 70% vacinada? Emílio, olha só, fazer projeções assim no Brasil é algo tão difícil, né? Porque a gente vive uma falta de liderança política de qualidade em diversos níveis.
se a gente vivesse num país com um pouco mais de segurança e preocupação no cuidado, poderíamos pensar que sim. Mas não vou me iludir, nem iludir quem está nos ouvindo, né, Emílio? Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Mas eu acho que, assim, para a gente poder dizer que as instituições estão funcionando, Emílio, elas têm que ser provocadas e garantir isso, né? A Constituição Federal, ela, se for consultada, ela poderá ser muito importante nesse momento agora. Então, o que eu me refiro, né? Que a gente não está numa monarquia, nem num império. A gente está numa república. Né? Verdade. Daqui a pouco o legislativo vai poder tomar iniciativa. Daqui a pouco em Canoas, né? Se o prefeito não quiser vacinar as pessoas e tiver um clima de inércia, vocês vão poder fazer essa provocação. Tá? Vocês representam, né, parcela da voz do povo canoense. Por outro lado, a gente tem o Ministério Público, que pode tomar iniciativas. Quem tem que garantir a saúde pública, o Ministério Público tem que garantir, né, o que as pessoas têm, o que a sociedade tem de mais importante, que é a vida. É o que diz a nossa Constituição. Então, a gente tem aí diversas esferas que podem nos ajudar caso, né, o governo federal bata a cabeça com governadores, etc. e tal, para garantir. Inclusive, exigir do executivo um plano. Né? Um plano como se fosse um TAC. O Ministério Público, em parceria, né, com o Legislativo, com sociedade civil, pode cobrar esse tipo de ação. Como tem sido provocado já o governo federal. Ele tem sido obrigado a apresentar um plano. Eu vi que o STF determinou prazo, né? Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta, assim. Eu sei que algumas coisas são projeções e tudo mais, mas como tu estás no meio desse debate aí, dessa questão pandêmica, os planos de saúde têm tido um prejuízo muito grande com o Covid, né? A gente sabe o valor que é diário de uma UTI, e as pessoas que talvez nunca usassem uma UTI no plano de saúde estão usando muito. O senhor acha que os planos de saúde podem também adquirir essas vacinas para dar aos seus usuários dos planos, no sentido de reduzir? Tu acha que será possível as pessoas individualmente, olha, eu quero me vacinar, o governo vai me vacinar, mas em tal laboratório tem a vacina e eu quero lá. Tu acha que vai chegar a popularizar dessa forma, ou a vacina terá que ser universalizada, pública, e não há outra maneira de conseguir? Tu acha que haverá, assim, um esforço da sociedade civil organizada, dos laboratórios, das empresas? Por exemplo, a empresa da construção civil, não quero risco para os meus servidores, quero vacinar todos, e vai lá e compra a vacina. Sei lá, de onde, desde que é autorizado. Tu acha que isso eu estaria viajando muito, ou que pode ser possível? Emílio, tu é advogado e eu sou um cara que gosto muito do direito. Tá? Eu já notei. Então, inclusive, a terminologia que usa é muito jurídica. Com um bom advogado, Emílio, se pode construir essa tese, né? Através da inércia do poder público e da proteção da vida, pelo mesmo argumento que o Ministério Público poderia provocar uma vacinação universal em massa, quem sabe um advogado pode tentar garantir uma importação de um lote de vacina, da mesma maneira. Né? Algo que eu vejo que pode ser que aconteça a partir do ano que vem, porque onde se mexe com interesses e o capital, as coisas acontecem. Tá? É verdade. A meu ver, seria interessante o STF não autorizar isso tão logo, porque poderia limitar os esforços do executivo em garantir, sim, uma vacina universal, sim, uma vacina com preço acessível para quem for comprá-las em termos de poder público, né? Para não criar uma guerra de vacina que pode inflacionar o preço e ainda levar à falta de vacina para quem mais precisa. Daqui a pouco tu vai estar vacinando quem tem dinheiro e é jovem e vai deixar de vacinar um idoso que ganha uma merreca do salário mínimo que não vai ter aumento ano que vem. Tá? Então, sabe? Então, acho que aí o STF deveria agir nesse sentido. Mas a partir que a vacina começar a ser distribuída pelo SUS, eu acho que, inevitavelmente, em poucos meses, vai começar esse movimento de ações, né,
no judiciário para liberar a importação direta de vacina, tá? E aplicação em funcionários, em clínicas privadas, etc. e tal, né? Não é o ideal, tá? Não é o ideal. O ideal seria o SUS bancar para todo mundo. Sim, sim. Doutor, assim, mais uma provocação, assim, tu acha que mesmo com a vacina, mesmo com a situação de domínio, tu acha que as máscaras chegaram para ficar? Porque a informação que eu tenho é que em alguns países ali do Oriente Médio, Coreia e tudo mais, eles já usam máscara na rua cotidianamente, que isso há mais de 20 anos e tudo mais. Tu acha que as máscaras aí chegaram para ficar? Ou que talvez assim... Emílio, acho que vão ficar por pelo menos 2 anos. Não só ano que vem. Ano que vem, 2022, também a gente vai ter, né? A gente vai ter aí vacina, máscaras, mesmo com as vacinas. Tá. Doutor Leandro, o nosso pessoal aqui tá perguntando aqui, um abraço para todo mundo aqui também, gente, aqui, Suzete Azevedo, como sempre, os mais carentes são os mais atingidos. É verdade, Suzete. É verdade, nós precisamos que o SUS alcance a todas essas pessoas. A Ana Bussat, quem é alérgico, pode ter alguma complicação com a vacina ou ainda isso só aparece no teste, doutor? Ou já existe assim? Isso a gente vai aprender com a vacina, né? Os estudos são feitos com milhares de pessoas, mas continuamente informações vão surgindo. Hoje a vacina da Pfizer, por exemplo, na Inglaterra, algumas pessoas tiveram alergia, já ficaram. Quem teve alergia à vacina anteriormente, melhor esperar um pouco. A gente vai aprender isso ainda. Doutor, com desde o início aqui da questão da pandemia, ali a questão da faixa etária e tudo mais, aquilo ali a gente já sabia muito bem, né? A pessoa que tem em tal situação, ela tem mais risco. A gente viu que depois a questão assim dos efeitos do Covid com pessoas acima do peso também tinha um efeito forte e tudo mais, né? Além dessas que a gente conheceu, teve alguma novidade, tipo assim, pessoa com sangue O tem mais dificuldade de pegar, pessoa que já teve ranzelias, tem não sei o quê, tem alguma novidade no meio médico em relação a cuidados mais ou menos? É verdade isso aí, de que pessoa que tem sangue tal tem mais dificuldade, tem mais imunidade? Como é que é isso aí, doutor? Bom, saiu uma pesquisa, né, que até a gente chama de pré-print, um estudo pré-divulgado, que mostrou que pessoas realmente sangue O ficavam um pouco menos doentes, com menor gravidade, mas não quer dizer que previne. Então, dessa maneira, não adianta nada quem tem sangue O sair por aí sem máscara, né? Então, a gente viu. Né? A questão de outros fatores de risco que a gente vê, né? Sim, quem é mais idoso, diabético, acaba sofrendo mais. No entanto, a gente não cansa de ver surpresas, né? Pessoas jovens, passando dificuldades, pessoas à faixa de 50 anos também, começando a ter dificuldades com casos graves. Então, todos temos que nos cuidar, né? Todos. Perfeito. Doutor Leandro, concluindo aí a nossa live, gostaria de perguntar para ti, por derradeiro e tudo mais, assim, qual é o conselho que tu dá para o pessoal aí? Porque tu sabe que a festa de final de ano sempre a confraternização é maior, né? A gente tende a viajar, ver os pais, ou isso, aquilo e tudo mais. Tu, como médico, técnico, que se preocupa com a saúde pública e tudo mais, quais são os cuidados que tu diria aí para que a gente tenha até que a vacina, de fato, assim, chegue à população em geral? Bom, o Natal tá aí, né, Emílio? Tu é um cara cristão, que eu sei bem, né? O Natal tá aí e a mensagem desse ano é o seguinte, né? Quem ama, cuida. Né? Quem ama, cuida. Né? Se não quer cuidar, sai fora. Né? Quem ama os idosos, quer que eles tenham saúde, não passe necessidade, não vai lá aglomerar,
juntar um monte de família e etc e tal. A gente vai ter o ano que vem essa oportunidade, tá? E então, quem ama, cuida. Coloque máscara nos idosos, use máscara, visite à distância, combina com os parentes para ir um de cada vez, não ir todo mundo junto, quando for visitar. Na hora da comida, tem que comer longe, Emília. As pessoas estão comendo muito perto uma da outra. É ali que pega a Covid, entendeu? A pessoa gosta de comer, tipo eu, família de italiano. A gente está sempre ali, né? Descendência italiana, falando, gritando na mesa. Imagina quanto Covid que não passa quando está na mesma mesa com a pessoa. Então, quer visitar, quer comer, come longe, 4 metros longe. Tá? Não vai botar em risco os idosos, tá bom? E assim, Emílio, as pessoas também não têm que se acovardar agora. Né? Já brigamos com os parentes por cada besteira, agora é hora de brigar por coisa séria, entendeu? Agora é hora de brigar, falar, olha, deixa de ser ruim, se tu for de máscara lá, ó, vou fazer um BO, eu vou te contar os podres teu para alguém, eu vou aí, vou te, entendeu? Xinga no grupo da família quem usa máscara, chama de hipócrita, entendeu? Por quê? Os idosos, eles estão tão carentes, Emílio, que não conseguem dizer não para quem chega sem máscara. Sim. Entendeu? Então nós precisamos dizer. É isso aí, quem pode xingar agora é cobrar. Quem ama, cuida, entendeu? Porque é muita hipocrisia falar em Natal, em Jesus, renascimento, amor, gratidão, e tu ir lá sem máscara, juntar e debochar e tal, né? Então, e levar a morte, né? Então não tem porquê, né? Sim, se tá na dúvida que vale a pena fazer ou não, faz uma chamada de vídeo, liga, dá um presente lá e tal, e espera passar isso, tá? Porque no mundo todo, Emílio, a preocupação é essa com as festas de final de ano. Tá? Mais uma pedra cantada que, se a gente não fizer nada, vai dar problema. Tá? Vai dar problema. E sabe o que acontece? O pessoal que está trabalhando nos hospitais com Covid e tal, eles estão muito cansados. Mas estão trabalhando cansado. E nas férias, Emílio, muitos eu acho que vão acabar tirando férias. E vai ter uma falta de médicos agora aqui, né, para trabalhar em Covid, médico, enfermeiro e técnico, gigante. Porque essas pessoas merecem também descansar um pouco. E aí, como é que vai ficar? Inclusive, né, então, doutor, alguns médicos, aí às vezes o próprio casal é médico, eles estão, às vezes, distantes dos filhos alguns meses, né? Porque tem medo de contaminar os filhos, os pais, então estão distantes, e são pessoas que sofrem no dia a dia, sofrem o desgaste emocional, né? E se eles não descansarem, não poderão exercer, de fato, a medicina com cuidado e carinho, né? A gente sabe, a gente com exaustão, por exemplo, eu quando vou analisar algum processo na área jurídica ou política, se eu estiver muito cansado, não adianta que eu não vou conseguir produzir, não vou conseguir analisar com a clareza que é necessário para que a gente dê um resultado ou uma resposta, né, de maneira, assim, aceitável, com uma lógica plausível, né, não somente de compreensão, como de defesa. Né? Mas, meu doutor amado, quero te agradecer imensamente, te desejar, assim, felicidades aí na tua profissão, que tu continue cada dia com essa tua nobreza, com esse teu jeito, com esse teu carinho. Eu já vi tu fazendo palestra para idosos, tu que optou também em cuidar dos nossos idosos, tu que é um defensor do SUS. Eu sou teu fã, viu, meu irmão? Muitos aí na tua área e tudo mais, trabalhando dia e noite também. Agradecer a ti, aos teus colegas, tá? Mandar um abraço para ti, para tua família. Quantos anos está a Antônia? Esqueci. Está com 7 anos já. Um abraço para tua filhinha, tá, meu irmão? Que Deus te abençoe e te dê bastante sabedoria e iluminação aí. Doutor Leandro, não preciso dizer, né? Sou teu fã, meu irmão. Gosto muito de ti, gosto muito da tua história de vida, não somente de onde tu veio, mas para onde tu está indo, né? Então, tu que tinha, né, assim, todas as possibilidades de não se preocupar com o SUS, quando eu vejo um homem, um médico ideológico desta forma, sou teu fã, um abração para ti, que Deus te abençoe, viu, meu irmão? Da mesma forma, Emílio, fico feliz aí pelas tuas palavras de reconhecimento, né, pela tua vitória aí por mais 4 anos para agir em prol de Canoas, tem alguns projetos para te entregar em breve,
Tá? Que legal, doutor. Estou aguardando. Apresentei, junto com o Paim, a Lei Nacional do Alzheimer. Foi sancionada já aqui em Novo Hamburgo, e vou apresentar para ti, conduzir aí na Câmara para o prefeito Jair assinar. Vai ser uma lei interessante, né? E é o foco da política que eu tenho seguido agora, né? Políticas para Alzheimer. E nessa loucura de pandemia também, tento fazer a contribuição que eu posso, né? Ajudei um pouco em São Leopoldo, onde a pandemia, onde se teve um resultado até um pouco menos pior, a gente pode dizer, do que outras cidades. São Leopoldo, resultado onde tem menor mortalidade, né? Espero também, já me coloquei à disposição do Fábio Canas, caso o prefeito aí, Jairo, precise de alguma sugestão na área da pandemia, fico à disposição, porque a gente precisa unir as cabeças, Emílio, para as coisas serem boas, né? Acho que isso é um momento importante, né? E por isso que eu fico otimista também com os próximos anos aí para a cidade de Canoas. Muito obrigado, meu doutor, viu? E que exemplo, né? Doutor aí, 1 hora, né, dando informação para o povo através da live, aí eu vejo que o pessoal muito agradecido por todas as tuas informações. A gente sabe o que vale a hora de um profissional na área da medicina, e o doutor está aqui de forma gratuita, trazendo todas as informações. Um abraço, doutor. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, meu doutor. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa live. Vamos, então, nos despedindo agora, e na próxima quarta-feira estaremos aí com mais um assunto destes importantes, né? Agradecendo muito a todos que participaram, aqui entrou a Tânia aí participando também, a Osmilda, minha querida amiga, todos vocês, ao Gerra, a Eliane Nilman aqui, ó, obrigado a todos vocês pelo carinho de estar conosco, Denilson, meu amigão, meu irmão, que a vida me deu, obrigado a todos vocês. Espero não ter esquecido aí de citar ninguém, é que a gente fica muito empolgado aqui com o doutor Leandro. Ele de fato é um homem muito inteligente, muito dedicado, é um homem estudioso. Ele, além de ser médico, além dessas especialidades, ele é também professor na área da medicina, né? Uma boa noite a todos vocês e até o nosso próximo encontro, hein? Até mais, um abração, viu?